Só que aí tem um problema. E por que é o problema? E agora vamos entrar na genealogia de Mateus. O Adam, que é o ser humano, ele é escrito por 3 letras, que é o Aleph, o Dalet e o Men. Só que na cultura judaica, isso é muito profundo, a letra e as suas iniciais é profundo. Então, a letra Aleph, além de significar Deus, é a primeira letra do nome Abraham, que é Abraão. Depois veio o Dalet, que é a primeira letra do nome David, que é Davi. E depois vem o Men, que é o Mensofit, que é a primeira letra do nome Mashiach. Mashiach é Jesus Cristo, porque Cristo é em grego, mas em hebraico não é Christos, é Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, na genealogia de Mateus, e aí vem profundo aquilo que o senhor trouxe em antemão, nós não tínhamos combinado isso. Se puxar pela nossa história, o homem não é digno de nada. Só que não é por quem nós somos, é pelo plano que Deus escreveu de antemão. É por Deus. Então Deus já traçou tudo. Então em Abraão, que é a palavra Adam, quando Deus chama Abraão, Deus já lembrava do homem. Quando Deus chama o Abraão, Deus já sabia do seu plano que estava escondido. Por quê? Porque Abraão, o pai da fé, o pai que saiu revoltado com a religiosidade, porque Deus disse para ele, sai para ti, sai da sua revolta, a você que está inconformado com a religião. Porque o chamado de Abraão nasceu de uma revolta da religião dos deuses falsos do seu pai. Então, quando Deus encontra alguém revoltado com a religiosidade, e alguém que quer viver uma experiência real com Deus está chamando você para ser um Abraão, um pai de nação, para alguém para gerar. Porque quem vive na religião, ele vive na hipocrisia. Ele tem o nome de Abrão, que é pai exaltado, mas não gera nada. E quem sai da religião tem o nome de Abraão, que é um pai grande, o pai de multidão. Porque o chamado de Deus não é para ficar com um povinho. O chamado de Deus é para gerar almas, é para ganhar. E Deus diz assim, ó, porque receber uma bênção, Abraão, é muito fácil. Agora, quem anda comigo não só recebe uma bênção, ele é uma bênção. Então, os crentes que andam atrás de bênção é os religiosos. Os que andam na intimidade, eles não buscam a bênção, eles são uma bênção. Então, quando Mateus cita a genealogia de Jesus através de Abraão, ele está citando todos esses códigos que nós estamos desvendando aí, porque não importa de onde que você veio, importa de onde que Deus traçou o seu projeto. E agora ele chama Davi, porque Davi agora, além de ser uma bênção, Deus chamou para reinar, porque Davi mostra um reino de paz, justiça e prosperidade, porque o reino das trevas, o governo das trevas é um governo injusto, igual eu fui injustiçado pelo governo da minha cidade. Mas eu estou aguardando o reino justo que vai reger as nações com mão de ferro, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a genealogia. Então, em Davi, e aqui é profundo. Por quê? Porque ele vai dividir a genealogia em 3. Por que 3? Porque 3 é a unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que 3? 3 de 14. Aí você vai entender que no hebraico cada letra é um número. E para formar o número 14 em hebraico, você vai usar Dalet, que vale 4, Vav, que vale 6, e Dalet de novo, que vale 4. Então, 14 gerações, o número 14 em hebraico significa Davi. E por que Davi? Aqui é profundo. Porque em Abraão, Deus chama Abraão, em ti vou abençoar as nações, mas haverá um rei que será eterno. Quando Davi vem, Davi, o trono não vai apartar da sua casa. E vai passando. Quando Israel é cativeiro, quando Judá é cativo na Babilônia, não existe mais rei de Israel, da linhagem de Davi. Até hoje não tem mais. Por isso que é necessário ter o milênio, para voltar ao reino eterno de Davi. Mas quando o cativeiro, quando é cativo babilônico, passa mais 14 gerações. No final da 14ª geração, quem vem? O Mashiach. Porque ele é aquele que vai cumprir
a promessa eterna que Deus fez para Davi, porque o nome Davi também significa louvor. Então, Deus é aquele que promete o que ele cumpre. Pode vir o cativeiro babilônico, pode os homens, porque os homens não manteram fiel, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, por isso que o cego enxergou. O cego viu que aquele era o rei eterno que havia de vir. E eu vou passar a palavra para o senhor, porque senão só eu falo.